Então, vamos começando? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Fiona tá aqui do meu lado. Então, se de repente o tripé cair, vocês já sabem quem foi. Filha, fala com o povo. Fala, oi! Falou. Vamos começar. A gente tá começando, gente, as lives sem música. Porque meu computador ainda tá chiando demais. Mas vou ver se eu consigo arrumar depois dessa mudança doida aqui que eu tô tendo. Então, vamos lá. Ego ferido. Como lidar e como reconhecer um ego ferido, tá? Então, tem uma frase de Freud que eu gosto, que ele fala bem assim: o amor é cura, mas também é loucura. E por que eu gosto? Porque muitas vezes, né, o que gera um ego ferido, né, é um amor, né, que às vezes terminou, é aquela história, né, gente? O ego muitas vezes o ego ferido vem muitas vezes de quem é o pé e quem é a bunda, né? Às vezes as pessoas já até queriam terminar aquela relação, já não tava mais gostando daquela pessoa, a relação já não tava boa há muito tempo, mas a pessoa às vezes não teve a coragem de ir lá e colocar um ponto final, né? E aí quando o outro vai e bota o ponto final, pronto. A pessoa fica com super ego ferido. Vamos primeiro entender, gente, o que é... antes, deixa eu ler aqui a frase que eu realmente separei. Essa de Freud foi só porque eu acho essa frase legal. Mas eu separei a frase de Jung, que fala assim: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Por que eu escolhi essa frase? Porque vocês vão entender aqui, a partir da explicação, do aprofundamento sobre o tema, de que o ego ferido, ele é, muitas vezes, produto da nossa codependência. Então, é quando a gente ainda, né, mantém o nosso valor refém de algo externo. Então, é quando a gente ainda não tem uma autonomia emocional, né, onde as nossas neuroses se nutrem a partir de uma determinada situação. E hoje eu não vou falar só sobre relacionamento amoroso, eu vou falar também sobre sobre questões no trabalho, sobre relações sociais, né? O nosso ego fica ferido em várias e diversas situações e muitas pessoas acabam ficando aprisionadas a partir desse ego ferido em situações extremamente destrutivas. Ou seja, além de eu sofrer uma situação e viver uma dor ali, eu, por causa desse ego ferido, me mantenho, né, naquela situação e continuo me expondo numa situação onde eu tô sendo rejeitado, desqualificado, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também trouxe algumas características para vocês identificarem quando é que vocês estão com o ego ferido, tá bom? Então a gente vai entender que o ego ferido fala muito sobre ainda essa nossa percepção sobre como o outro nos vê, ou o nosso valor a partir de uma imagem, e não a partir da nossa personalidade, a partir do nosso interior. Então, quando a gente consegue olhar para a gente, quando a gente consegue ver o nosso valor na gente, essa ferida de ego começa a se diminuir, a gente começa então a ter atitudes mais saudáveis e inteligentes pra gente, né? Mais coerentes com as nossas necessidades, com os nossos limites, né? E não fica ali se expondo a uma situação, né, de rejeição, de agressão, de desqualificação por causa do nosso ego ferido, tá bem? Então vamos lá. O ego ferido, gente, denuncia uma frustração, mas não é uma frustração qualquer, porque olha só, sentir dor, se sentir frustrado é uma coisa natural, a gente vai se sentir, não tem como viver a vida sem sentir dor, sem se sentir frustrado. A questão não é essa. A questão do ego ferido é que essa dor me faz sentir menor, me faz sentir inferior, me faz sentir menos. Então, entenda uma coisa. Se qualquer situação que acontece na sua vida faz você se sentir menos, é importante você entender que não é as coisas que estão acontecendo na sua vida, é a sua autoimagem. Por quê? Porque as coisas na vida vão acontecer. Entenda, você não tem que ser amado por todo mundo, nem todo mundo vai gostar do jeito que você faz as coisas, nem todo mundo vai... Entenda, a vida não acontece de uma forma onde todo mundo me ama, me aceita, me elogia, me qualifica, e nem eu sou perfeito. Então, vão acontecer frustrações, né? Desde pessoas, às vezes, por exemplo, no trabalho, né? O chefe ficar exigindo de mim, e, enfim, ser um chefe crítico, que fica ali me desqualificando, me criticando, enfim. Se eu topo isso, se eu fisgo essa isca, se eu tenho uma autoimagem ainda fragilizada, eu fico codependente do outro. E aí, quando esse outro fala de mim, me define.
Então, a dor do ego, gente, não é uma dor qualquer. É uma dor que imediatamente me faz me sentir menos rejeitado ou incapaz. E eu trouxe um exemplo de cada um desses. Vamos lá. Menos, por exemplo, uma amiga sua tá numa situação que você considera que é uma situação melhor do que a sua atualmente. Seja porque ela tá num relacionamento legal, seja porque ela tá se dando bem no trabalho, seja porque ela tá... Se aquela situação, né, de comparação que você tá fazendo te gera imediatamente um sentimento de ser menos, isso é ego. Isso é ego. Percebe? Você tá necessitando, né? Ou seja, você tá definindo a sua autoimagem, necessitando que a sua imagem ao outro seja vista como maior, como melhor, para se sentir então segura. Então, sempre quando alguém que tiver sucesso estiver próximo de você, você vai ficar provavelmente com o ego ferido, você vai ficar angustiado de ver aquilo, né? Você vai imediatamente se sentir inferior. Gente, essa é uma coisa que eu falo muito, 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 muito pra vocês aqui nas lives. A comparação é uma das coisas, é uma das agressões mais comuns, né? E a gente faz muito, e a família, enfim, todo mundo, os familiares fazem muito a comparação, mas a gente reproduz muito. E essa é uma forma muito intensa de agressão, quando a gente se compara, porque a comparação é uma agressão muito injusta, superficial e injusta. Entenda, definitivamente, cada um de nós tem as suas dores, tem a sua história, tem as coisas, as suas questões para lidar. Quando a gente se compara com o outro, a gente tá pegando toda a nossa... esse contato que a gente deveria ter com a gente, a sensibilidade a nós mesmos, não existe. Porque a gente tá desconsiderando a nossa história, as nossas dores, as repressões, as nossas lutas, para simplesmente olhar para como o outro vive. E imediatamente desqualificar a nós mesmos. É natural que as pessoas, gente, sejam melhores em algum ponto, você seja melhor em outro, o outro seja melhor não. Alguém já começou antes, já estava desenvolvido, a pessoa tem facilidade com uma coisa, você tem facilidade com outra. Isso é natural. Mas quando você está codependente, quando você ainda define a sua autoimagem, o seu valor a partir do externo, esse tipo de situação vai acontecer muito. Eu vou ver alguém com sucesso, eu vou ver alguma coisa boa acontecendo na vida do outro e eu imediatamente vou ficar com o meu ego ferido. Eu imediatamente vou me sentir menos. E isso pode me gerar raiva, isso vai me gerar uma dor, né, gente, disfuncional, que é o que eu falei pra vocês no início. A questão não é sentir dor. Calma aí que tem, eu acho que um ônibus passando ou um caminhão. A questão não é sentir dor. Sentir dor faz parte da vida. A questão é essa dor alimentar as suas neuroses. Vamos relembrar o que é neurose, que é importante? Então, as neuroses são basicamente todas as fantasias, né, emocionais que a gente definiu sobre nós e sobre o mundo a partir dos nossos momentos traumáticos e a partir dos momentos de ferida na vida. Então, vamos dizer, eu, por exemplo, fui muito, muito criticado. Então, sempre tinha algum adulto ali me criticando, me desqualificando, me chamando de burra, uma neurose provavelmente vai ser eu sou incapaz, eu não sou inteligente. Essa é uma falsa verdade que eu carrego na vida a partir de uma vivência traumática. Eu ainda estou me definindo a partir da minha ferida, percebe? Então isso gera, né, gente, uma necessidade de eu ficar provando que eu não sou. Então não é por mim, né? Não é só a minha autoimagem, mas eu defino isso a partir da prova com o outro. E isso é o que prende as pessoas em competição, isso que prende as pessoas em relacionamentos onde as pessoas estão ali tentando ver quem vai ficar no poder daquela relação, né? Exatamente porque existe aí uma questão do ego, né? Inseguro, que precisa ser provado, que precisa ser exposto. Então, nesse momento em que você vê uma pessoa com sucesso e você imediatamente se compara, você poderia sentir uma frustração de caramba, isso daqui é uma coisa que eu ainda tô com dificuldade na minha vida. Mas essa é uma frustração natural. Você pode olhar para o que ainda é demanda na sua vida, para o que ainda é desafio na sua vida e acolher isso. Mas se você pega disso para se diminuir, para se sentir imediatamente menos, né, você já está entrando em contato com o ego.
né? Você já tá com o ego ferido. Aquela pessoa tem mais sucesso, aquela pessoa faz melhor, aquela pessoa... E aí isso serve, né, gente, pra ficar nutrindo uma dor na gente das nossas neuroses, dessas falsas verdades que foram desenvolvidas a partir das nossas feridas. Então a gente fica sentindo uma dor que não é referente e adequada à situação. É uma dor antiga nossa, né? Que agora só tá transbordando ao ser exposto, né? Por exemplo, que o outro é melhor do que eu em alguma coisa. Outro exemplo que eu trouxe aqui, rejeitado. Então, por que nosso ego fica tão ferido quando é rejeitado? Né? Por que existem pessoas que às vezes vão ficar insistindo em relações ou em pessoas indisponíveis, às vezes o outro já acabou com ela, não tá afim de se relacionar, né? Já não tá afim daquela relação, já demonstrou isso de diversas formas. E por que tem gente que ainda insiste naquela relação? Porque ela fantasia de que ela só vai ter valor quando ela conquistar um indisponível. Porque isso faz parte desse ego ferido. Então veja, rejeitado. O outro não quis ficar comigo. Se eu vivo essa codependência, entenda, o outro não querer ficar comigo fala sobre quem eu sou. Ou seja, eu não sou bom o suficiente para ficar com o outro. Então, logo, eu preciso conquistar esse outro para me sentir bem. Ou eu preciso me vingar, desqualificar esse outro, destruir a vida dele para eu me sentir bem. Né? Ou eu preciso provar que eu tô ótima, maravilhosa, começar a namorar com qualquer pessoa só para provar que eu tô ótima, maravilhosa, porque o outro precisa me ver bem. Percebe? O outro precisa me ver bem. Isso vai fazer eu me sentir bem. Aí olha a loucura, aonde a gente vai chegando, pra onde que a gente vai indo. Tem gente que começa a namorar com outra pessoa pra provar que tá bem. Olha a loucura disso. Então eu começo a moldar a minha vida porque eu preciso provar pra alguém o meu valor. Porque isso não tá claro pra mim mesma. Não tá claro pra mim mesma. Né? Quando a gente fala assim, de forma mais simplificada, o ego, ele é a imagem. Né? O ego é aquilo que o outro vê. Mas não é a nossa autoimagem, não deveria ser a nossa autoimagem. Quando o nosso ego define a nossa autoimagem, ou seja, a imagem que as pessoas veem de mim define a minha autoimagem como eu me vejo, eu estou refém do outro. Percebe? O outro que me critica, que me rejeita, né? O outro que me critica tem mais poder sobre mim do que eu mesma. E muitas vezes, então, vai me deixar refém naquela situação. Porque sim, entenda, eu querer me vingar, eu querer falar mal, eu querer conquistar, né? Eu querer namorar uma outra pessoa. Tudo isso ainda fala sobre você estar sendo refém do não do outro. Ainda é você sendo refém do não do outro. Percebe? Então eu preciso mostrar que eu estou bem para eu me sentir bem. Codependência. Eu estou dependendo do como o outro me vê para me sentir bem. Para ter uma boa autoimagem comigo. Gente, isso leva a gente a situações, e por isso que eu li a frase de Freud, né? Isso leva as pessoas a situações de verdadeira loucura. De verdadeira loucura, das pessoas buscarem e ficarem se expondo, às vezes, àquela rejeição, né? Ou entrarem numa obsessão. Numa obsessão. Por quê? Porque eu só vou me sentir bem quando eu mostrar pro outro que eu sou melhor. Isso é codependência. E aí eu tô ali me ferindo, me expondo, mantendo a minha vida refém de uma coisa que foi uma frustração, ao invés de eu fazer o quê? Tá bom, fulaninho não me quer, é isso. Isso fala sobre ele, né, também, e é importante a gente entender isso. Também fala sobre o outro, né? Entenda, as pessoas querem aquilo que fazem sentido pra ela. Às vezes vai ter um homem que tá procurando uma mulher, que se ele é um homem, por exemplo, controlador, ele quer uma mulher mais submissa. Às vezes vai ter uma mulher que, se ela é uma mulher mais insegura, ela quer um pai, ela quer um cara que seja um pai pra ela. Não sei. A questão é que não depende só da gente, são duas pessoas. E às vezes você não tem o que é, vamos dizer assim, essência de atração para esse outro, que pode ser desde coisas construtivas, desde coisas negativas, não sei. Mas a questão é que quando esse outro define o seu valor, você fica refém dele. Você fica refém dele. Então, ao invés de eu olhar para aquela rejeição e falar, tá bem, eu vou buscar alguém que me ame, eu vou buscar alguém que me queira bem, eu vou buscar, ou no caso anterior que eu falei do menos, né? Nossa, que legal que minha amiga tá bem nisso. Ao invés de eu me sentir menos porque o outro tem sucesso naquilo e eu não,
eu vou pedir uma dica, eu vou procurar saber como faz isso, eu quero me desenvolver nisso também. Ao invés de eu usar dessa frustração ou dessa dor para algo construtivo, eu nutro essa situação com as minhas dores internas anteriores àquela situação. Nutro, né? Fico me sentindo bem inferior, fico me diminuindo, me sentindo rejeitado, incapaz, enfim, sem valor. E aí eu fico refém, então, daquela situação. E aí eu fico refém daquela situação. E aí eu começo a ter atitudes, muitas vezes, super destrutivas comigo e até com o outro, tudo por causa de ego. Tudo por causa de ego. Né? Então, essa é uma coisa muito importante. E o último que eu coloquei foi o sentimento, por exemplo, de incapaz. Então, um ego ferido, ele pode ser a partir desse sentimento de que eu sou incapaz. Um exemplo, eu não dou conta de fazer tudo que o chefe manda. Então, vamos dizer que eu tenho um chefe workaholic, que gosta de trabalhar assim, fim de semana, blá, 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 blá. E aí ele direto me critica ou me questiona o fato de eu não estar atendendo todas as demandas dele. Se você não tem capacidade de se diferenciar nos seus valores, na sua personalidade, nos seus limites, exatamente essa ferida e essa autoimagem insegura que te guia, a chance de você ficar com o ego ferido e embarcar na onda do outro é muito grande, porque você tem que estar provando para se sentir bem. E essa história de provar faz com que você abra mão dos seus próprios valores, dos seus próprios limites para viver o do outro. Então, quantas e quantas pessoas chegam no processo terapêutico adoecidas porque não param de trabalhar, porque tem um chefe que manda trabalho o tempo todo, que nananana, e essa pessoa não consegue colocar limite, e essa pessoa tem medo, né, do chefe não ter, por exemplo, mais admiração, ou do chefe não gostar, enfim. Fica com o ego ferido. Fica com o ego ferido, fico com medo do que o outro vai pensar de mim, né? Então eu fico ali com o ego ferido e fico refém daquela situação. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso diferenciar no sentido de, tá bem, esse é um valor dele, trabalhar é a coisa mais importante da vida, esse é um valor dele, esse é meu valor? Como é pra mim? Né? Porque limite, gente, a gente tem que dar pra pessoa entender. Porque tem gente que fala assim, ah não, mas aí vai que eu faço isso e essa pessoa me manda embora, ou essa pessoa, enfim, né? Entenda que se você não coloca o limite, não tem como, isso é uma comunicação, não tem como o outro entender, saber até onde pode ir com você. Porque não é sinônimo de um bom profissional uma pessoa que vive sem limite no trabalho. Isso não é sinônimo. Óbvio que vai ter momentos, situações que a gente precisa, né, fazer um a mais, mas isso não tem que ser regra. Mas sim, se eu me sinto incapaz de atender a demanda que é do outro, eu estou com o ego ferido codependente desse outro. Codependente da percepção desse outro sobre mim. E aí eu fico refém. E muitas vezes, né, a gente fica se colocando em situações super destrutivas, a gente fica, inclusive, se sentindo vitimizado naquela situação e não percebe que participamos dela, porque nos sentimos invalidados, inferiores, por não atender a imagem que o outro deseja da gente, ou que a gente faz a comparação. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Então, esses 3 pontos, né? 3 exemplos que eu trouxe pra vocês. Então, um ego ferido pode se sentir menos, rejeitado, incapaz, né? E isso me define naquela situação, né? E eu acabo querendo convencer o outro, ou eu quero mostrar para o outro, ou eu quero... A minha imagem me define. E não eu mesma, e não meus valores, e não minhas necessidades, e não os meus próprios sentimentos, e sim o externo, tá? Então eu fico refém aí desse ego. Então, o ego está relacionado a essa imagem que a gente deixa para o outro. Então, por exemplo, eu quero ter poder, né? Então eu quero ser uma pessoa muito poderosa, muito poderosa, muito poderosa, muito poderosa. Isso fala muito do meu ego, né? Fala exatamente sobre as pessoas me verem com poder, me definir como uma pessoa ótima, maravilhosa e de muito valor. Então, é óbvio, gente, que o ego, ele existe, né? Ele não vai deixar de existir na psique de ninguém, mas a gente precisa estar atento pra gente não ficar refém dele. Para que quem realmente controle as suas ações, os seus sentimentos, seja uma coisa interna, anterior às circunstâncias. Circunstância
A gente não tem controle de tudo. Não tem como ter controle de tudo. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade de autonomia emocional para conseguir lidar com as circunstâncias com mais inteligência e com uma dor adequada e não tão disfuncional e não tão agressiva com nossas emoções, né? Porque eu vou mostrar aqui alguns sintomas, né, de ego ferido e, gente, é muito agressivo, é um sofrimento muito intenso. Então vamos lá, até porque, gente, vamos pensar um pouco sobre esse sofrimento. Eu estou sendo definida como menos por uma coisa que eu não tenho poder ou controle. Olha que loucura. Ou seja, para eu poder voltar a me sentir bem, eu tenho que fazer algo que está fora do meu poder e do meu controle. Olha a loucura disso. Aonde isso vai parar? Aonde? Né? Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Né? Nosso valor tem que ser algo, né, que está conectado a nós e não as circunstâncias e não as relações, né? Tem que estar conectado a nós, porque a gente não tem poder e nem controle sobre o externo, tá? Então, cuidado, atenção, porque isso sim, ego ferido alimenta muito as suas feridas, né, anteriores, nutre muito as neuroses e por isso muitas vezes as pessoas chegam muito adoecidas por causa disso, né? Como se aquela situação confirmasse essas falsas verdades que são as neuroses no coração dela. Então, realmente eu não sou bom o suficiente, realmente sou menos, realmente o outro é melhor do que eu, realmente eu não posso confiar nas pessoas, realmente alimenta aquele monte de neurose, né? E deixa a pessoa ali presa naquela situação, obsessiva naquela situação. Então, olha só, de novo, lembrando que dor é natural, né? Mas que se alimenta essas neuroses, isso se torna uma dor disfuncional, né? Uma dor que ela não vai ser resolvida, e sim que ela se torna um estado. Eu tô ali o tempo todo sentindo dor. Não é algo que eu vou resolver, desenvolver e crescer com ela. É algo que me define. Então, o ego é exatamente essa dor. É a dor que define, tá bem? Então, olha só. Então, essa frustração está te definindo, o que é sinal de codependência. Gente, a codependência basicamente fala sobre uma baixa autoestima, né? Então, eu ainda me identifico, eu ainda desenvolvo a minha autoimagem a partir das feridas que eu tive. É isso que desenvolve uma baixa autoestima, tá, gente? Ninguém tem uma baixa autoestima porque quer, porque nasceu assim, porque... Não. Uma baixa autoestima, um olhar sobre si negativo, pessimista, né? Um olhar sobre si desqualificativo, agressivo, abusivo. Quem aqui se critica todo dia, se desqualifica, se sente constantemente menos, inferior, fica diante de uma falha, diante de um erro, fica se autoflagelando. Isso é baixa autoestima, isso é insegurança. Isso não é uma escolha. Isso é consequência de feridas que ainda não foram ressignificadas, que ainda me definem. Então, as feridas da vida, né, que vão ser repressões, que vão ser, às vezes, vivência de abandono, até de agressão, em alguns casos, algumas pessoas, vão ser situações, por exemplo, de repressão, que todos nós passamos socialmente, né, todos nós passamos socialmente por uma repressão da nossa humanidade. Seja nas nossas emoções, seja nas nossas capacidades, a gente começa a se sentir um pouco mal com a nossa humanidade, né? A gente começa a se sentir inseguro com a nossa humanidade. Então, veja, essa identificação, aquela ferida naquele momento da minha vida, me marcou. E se eu não ressignifico isso, gente, se eu não volto a me conectar comigo para tirar aquela ferida como me definindo e entender que aquilo é uma situação, uma circunstância da vida, que muitas dessas aconteceram inclusive durante a infância, que eu não tinha poder nenhum sobre as coisas, eu vou continuar me definindo com isso. Então, a baixa autoestima, né, gente, busca compensar em algo. Então, quando eu estou ali no ego, eu estou tentando compensar. Quando eu sou dependente do ego, eu estou tentando compensar essa baixa autoestima. Eu já tenho a minha autoimagem definida, que é menos. Que não é boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente, eu sou menos, eu sou incapaz, eu não tenho valor. Então, eu preciso compensar isso, né? Fazendo que todo mundo goste de mim, fazendo tudo que meu chefe manda, sendo melhor do que todo mundo, né? Convencendo o outro de me amar, né? Diminuindo o outro, me vingando, fazendo o outro se arrepender de ter me mandado embora. Percebe? Então eu preciso buscar uma forma de compensar essa imagem que já está definida.
E aí eu vou sofrer porque eu vou ficar totalmente dependente desse ego. E é extremamente agressivo e destrutivo ficar, né, nessa dor de ego. Então a gente precisa diferenciar, por exemplo, amor de ego ferido. A gente precisa diferenciar essas duas coisas. Porque o amor, gente, é um sentimento que vem a partir de coisas boas, de coisas construtivas, de coisas que me fazem sentir importante, bem. O ego ferido é uma obsessão. Fala sobre eu tentar provar pro outro. E aí muita gente fantasia isso com amor. Acha que não é porque eu amo muito essa pessoa. Entende? Então, eu acabo achando que aquilo é amor. Sendo que, na verdade, né, aquilo é o meu ego ferido. E eu fico expondo ainda, né, a ficar repetidamente vivendo aquela rejeição. Principalmente, gente, crianças que se sentiram abandonadas, rejeitadas na infância, vão ficar muito presas a isso. Exatamente porque essa baixa autoestima em relação à relação. Pessoas que tiveram ali como mensagem, né, sobre uma desqualificação sobre as suas competências, pode ficar muito codependente do trabalho, né? Então, essas coisas são subjetivas, tem que fazer uma análise individual de cada um. Quais são as áreas da minha vida que mais me prende no ego? Que mais eu preciso provar valor, que mais eu preciso ficar, né, assim, e aí isso é uma energia que a gente gasta, né? Que eu tenho que provar, que eu tenho que despender energia, que não é algo natural, que é quem eu sou, né? E sim que eu tenho que ficar ali provando o meu valor para aquelas pessoas, para aquele ambiente, para aquela relação, enfim. Essa é uma pergunta importante para ver aonde o seu ego ferido fica mais atiçado. Tá? Porque isso fala sobre as suas dores, sobre a sua história, sobre o que você ainda tem que resolver em você e na sua vida, tá bem? Então, é um sinal de codependência exatamente porque o externo ainda tá me definindo. Então, eu só tenho valor se eu der conta de tudo, se eu conquistar as pessoas que me rejeitam, se eu agradar a todo mundo, se eu for a pessoa que tiver mais sucesso. Essa condição de valor é muito perigosa. Vai fazer você provavelmente se movimentar na vida, decidir as atitudes na vida não pelos seus sentimentos, pelos seus valores, pelas suas necessidades, pela sua criatividade, pelos seus próprios... Ai, me fugiu a palavra. Mas sobre seus próprios projetos. E sim, pelo que as pessoas esperam, querem, como elas vão me ver. E muitas pessoas vivem obsessivas nisso. Isso gera um sofrimento danado. Porque se essa pessoa depende de imagem, ela não tá no poder da própria vida. Quem depende de imagem não tem poder na própria vida. Não tem. São pessoas que muitas vezes vão ficar, inclusive, extremamente ansiosas. Por quê? Porque se eu dependo de imagem, eu não tenho poder, a vida tá Deus dará. O meu valor está a Deus dará. Uma hora as pessoas podem se tornar extremamente controladoras para ter esse ego atendido. Extremamente controladoras, porque aí então elas querem segurar as situações, querem segurar para se sentirem seguras e com valor. Podem se tornar pessoas extremamente vingativas, né? Ou seja, pessoas rancorosas, vingativas, porque quando elas têm esse ego ferido, né? Elas querem ferir o outro também. Querem ferir o outro também, como uma forma de se sentir por cima, de se sentir poderoso, de se sentir melhor. São pessoas que podem viver obsessão, então ficarem obsessivas pelo trabalho, por uma pessoa, por uma relação, porque elas fantasiam que é aquela aceitação, que é aquela aprovação que vai definir então o valor positivo delas. Então deixa a pessoa obsessiva. Veja, é muito sofrimento viver pelo ego. Muito sofrimento. Agora, quando a gente se conecta, quando a gente encontra de forma autônoma o nosso próprio valor, qual é o nome disso? Alguém sabe? Qual é o nome de quando a gente encontra de forma autônoma o nosso próprio valor? Qual é o nome? Como se chama isso? A gente fala muito, né? A gente fala muito sobre isso. O que é? Deixa eu perguntar pra vocês enquanto eu vou beber uma aguinha. É um nome bem corriqueiro. Amor próprio.
Boa autoestima, amor próprio. É isso. Amor próprio é quando eu, diante da minha humanidade, me aceito, me acolho, me valorizo. Estou comigo. Porque a gente fala tanto, né? Amor próprio, e é uma palavra assim, e é uma coisa tão... Então, às vezes, já se tornou quase que uma coisa mágica, né? Não, gente, amor próprio é algo... tá totalmente relacionado com a forma que a gente se vê. E com a autonomia dessa forma que a gente se vê. Porque, veja, você vai errar, você vai acertar, você vai ser aceito, você vai ser rejeitado, você vai ser o melhor, você vai ser o pior. Você vai atender a demanda do outro, você não vai atender a demanda do outro. A vida é diversa. Se você não encontrar em você, na sua própria relação, um motivo para se sentir bem, se você for o primeiro a se apedrejar no momento em que você fala, que você é rejeitado, que você... Se aquelas dores ainda controlam a sua vida e te definem, percebe? Você vai querer viver pelo ego. Você vai querer viver pelo ego. E você vai viver ansioso e você vai se sentir viver ameaçado e vai entrar em todos esses processos destrutivos, né, que um ego ferido pode gerar. Tá bem? Então eu coloquei aqui alguns, gente, características, tá bom? Então olha só. Uma característica do ego ferido, pensamentos obsessivos. Então eu fico pensando o tempo todo naquilo. Eu tô obsessivo com aquilo. Então aquela história de diálogos internos, quando a gente fica o dia todo pensando naquilo, a hora toda pensando naquilo, pode ser sim um ego ferido, tá? E tem que fazer uma avaliação, mas pode ser. Então quando a gente fica obsessivo, né? A gente quer saber da vida do outro, a gente quer não sei o que, a gente quer nananã, a gente quer provar pro outro, a gente quer mostrar pro chefe, a gente quer saber tudo que o chefe tá pensando, a gente quer saber daquela amiga, a gente quer... Quando a gente tá obsessivo, provavelmente tem a ver com o nosso ego, né? Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu falei, controle. Então muitas vezes a gente quer controlar os ambientes, né, para poder se sentir seguro, para poder sentir, né, que eu... Juju chegou. A gente quer se sentir no controle das coisas, né, pra manter a nossa imagem. Então, uma forma de a gente manter a nossa imagem... Oiê! Então, a forma da gente manter a nossa imagem é controlando o ambiente, controlando as relações. Então, eu gasto muita energia não sendo quem sou, não investindo em mim, e sim investindo no que as pessoas vão pensar de mim, no que as pessoas acham de mim. Então, às vezes, eu fico extremamente codependente disso. Eu vou ficar ali sempre querendo agradar, sempre sendo útil, sempre querendo dar conta de tudo, sempre querendo ser super produtiva, sempre... dependendo de qual é o meu condicionamento. Percebe? Então, eu fico tentando controlar o externo enquanto eu abandono o interno, né? Pra que eu mantenha essa imagem que eu quero manter, que eu preciso. E aí, no momento de uma frustração, por exemplo, eu tenho que ser perfeita, né? Então, eu tenho que ser a profissional perfeita. E no momento que eu vivo uma falha, pronto, meu ego vai ficar ferido. Meu ego vai ficar ferido, como assim eu fiz uma falha, como assim fulaninho me corrigiu, como assim lá. Porque eu mesmo me agrido na minha própria humanidade. Então a gente tem que estar muito atento pra gente não ficar refém desse ego, né? Que vai fazer a gente, ao invés de se acolher, resolver a situação, aprender com isso, sim ficar refém disso, nos agredindo, nos desqualificando, tá bem? Então, é um ponto importante. O controle. Pare de ficar controlando o externo e invista no interno. Vai entender as suas dores, vai ressignificar a sua autoimagem, vai cuidar da sua relação com você mesmo, né? Vai definir os seus valores, porque a gente às vezes está tão alienado, né? O nosso processo adaptativo de vida deixou a gente tão alienado da gente mesmo que a gente não sabe o que a gente sente, a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe quais são os nossos próprios valores, a gente não sabe nada, está perdido, totalmente refém do externo. Então, assim, você vê que coisas culturalmente reforçadas, né, como, por exemplo, corpo, profissão, dinheiro, você vê que as pessoas ficam obsessivas por essas coisas. E aí, gente, eu não tô falando sobre a gente se cuidar, eu não tô falando cuidar do nosso corpo, eu não tô falando sobre a gente fazer um bom trabalho e ganhar bem, isso é ótimo, eu estou falando sobre obsessão e controle. Eu tô falando sobre obsessão e controle. Então, muita gente fica obsessiva. Muita gente, por exemplo, tem um corpo socialmente dentro do padrão,
e ainda assim tá extremamente inseguro. Muita gente já tem muito dinheiro e ainda assim não vive a vida, não aproveita a vida porque quer ter mais dinheiro. Então, quem é que tá no controle disso daí? Eu? Ou o mundo? Ou uma cultura? Eu tô vivendo pelas minhas demandas, pelas minhas necessidades, pelos meus valores, ou eu tô vivendo de imagem? Essa é uma pergunta muito importante. Outro exemplo, vingança, né? Então, é uma raiva constante e intensa. Essa raiva constante e intensa que faz eu querer me vingar do outro fala sobre um ego ferido, geralmente. Né, gente? Porque fala sobre eu querer gerar a mesma dor no outro, ao invés de eu questionar se a minha dor está proporcional, se a minha dor está ok. Eu quero também ferir o outro. Como se isso fosse me manter empatado, de igual para igual. Ou até maior, né? Então agora eu tenho poder. E aí, às vezes as pessoas ultrapassam seus próprios valores pessoais para poder então maltratar e se vingar do outro por causa desse ego ferido, né? Ou seja, não tá tendo uma atitude ali coerente consigo mesmo e sim uma atitude totalmente de codependência, tá bom? Outro, gente, tentar provar de que eu sou mais do que o outro. Né? Ou seja, tentar provar que eu que tô certo, que eu que tô errado, né? Que eu sou melhor. Esse jogo de poder, tá? Costuma mostrar que a pessoa está assim na vida pelo ego e não pela autoconfiança. Isso muitas vezes estraga as relações, né? Muitas pessoas acabam destruindo as relações porque ficam nessa disputa de ego, né? Ou seja, a relação tem até uma frase que eu acho que é de Freud, que fala assim: aonde existe aonde existe amor, não existe desejo de poder. Onde existe desejo de poder, não existe amor. Um é sombra do outro. Porque se eu tenho que ser melhor do que o outro, eu não vou estar conectada à necessidade, ao limite, à emoção do outro. Eu estou conectada à simples necessidade de atender as minhas demandas e os meus desejos. E me colocar acima do outro. Mesmo que para isso eu tenho que desqualificar e diminuir o outro. Então isso é amor, gente? Não é, né? Tá longe já há muito tempo de ser amor, né? Então, disputas, né? Tentativa viver pelo poder, tentar ser a pessoa que tem o poder na relação, que tem o poder não sei aonde. Isso geralmente denuncia aí um ego no controle, tá bom? Tentativa de conquista, ou seja, aquela pessoa que me rejeitou, eu fico lá obsessiva em conquistar, né? Isso é um ego ferido que tá me controlando. O que faria a gente ficar buscando amor de uma pessoa que nos rejeita? Se não uma ferida, se não isso de alguma forma, né, tocar a gente emocionalmente em coisas anteriores. Isso é uma ferida. E aí a gente quer provar que a gente tem valor pro outro, para que nós então encontramos nosso valor, encontremos nosso valor. Isso é perigoso demais, muito perigoso e extremamente adoecedor e difícil, né? Gera uma dor descomunal viver aí obsessivo na tentativa de conquistar alguém que nos rejeita. Mas muita gente vive isso, atenção, muita gente vive isso. Outra característica, né, possível dessa dor do ego, né, é manipulação, né? Então eu quero ficar manipulando a situação, né? Eu quero manipular a situação para eu estar no poder, para eu estar no controle, para eu estar, né? E isso é exatamente essa tentativa de controle que eu falei ali em cima, e às vezes faz as pessoas ficarem muito manipuladoras para poder então se sentir com o ego satisfeito. Porque estão ali dependentes do que o outro acha dela e não do que ela é realmente. Ao invés de melhorar a sua humanidade, não, tá ali só focado no que o outro quer. E para isso, ela muitas vezes manipula. Ou seja, às vezes a gente fere os outros, às vezes a gente tem uma irresponsabilidade afetiva, porque a gente quer alimentar ego, porque a gente tá com o ego ferido. Vou conquistar uma pessoa só para depois rejeitar ela. Manipula a situação. Ou manipula a situação só para eu ficar como certo e o outro como errado. Então a manipulação também é uma característica de pessoas que estão aí sendo conduzidas pelo ego ou que estão com seu ego ferido, tá bem? Então, gente, é importante entender que estar na vida não é ser só feliz, não é ter só sucesso. É importante entender que sim, a dor, a frustração fazem parte da vida. A questão é em ter inteligência emocional para lidar com esses sentimentos.
Ter autonomia. Inteligência emocional vem dessa autonomia. Vem da gente ter referência interna em nós mesmos. Não ficar refém do que as pessoas acham. Quem se conhece melhor do que você mesmo? O que te define hoje? Você ou sua história de vida? Você ou como as pessoas te trataram? Porque se o que te move hoje, o que te define hoje, ainda são os traumas da sua criança interior, da sua criança ferida, você tá muito arriscado a viver pelo ego. Cuidado, porque aí você não consegue nunca aprofundar. Você nunca consegue aprofundar em você mesmo. Você não consegue nem conectar a você mesmo. Ana, pode deixar, vai sempre estar salvo lá no YouTube, tá, gente? Eu tô lendo aqui as mensagens de vocês, eu não tô respondendo porque senão a gente acaba perdendo aqui um pouco o fio da meada. Então veja, enquanto eu não conquistar a mim mesmo, eu vou ficar tentada em querer provar meu valor pros outros, eu vou ficar tentada a controlar, ficar obsessiva, vou ficar super sofrendo por coisas de forma desnecessária, me expondo a um monte de coisa péssima. Atenção, a gente precisa se reconectar com a gente mesma, a gente precisa, a partir dessa compreensão de como a nossa história de vida, de como as nossas referências nos impactou, entender a nossa dor, pra gente não continuar refém do externo. Que bom que você tá aprendendo, querida. Essa é a intenção, fico muito feliz. Então, é importante a gente ter inteligência emocional para lidar com as dores. Entender que uma coisa é dor. Gente, tá escrito na minha mão. É pra não esquecer que eu tenho que fazer isso daqui, ó. Que eu tenho que ir lá no meu outro apartamento pra arrumar esse negócio do vidro. Então, uma coisa é entender que existe uma dor, e é uma dor que faz parte da vida. E outra coisa é a gente conseguir diferenciar, né, de uma dor que é neurótica, que tem a ver com a gente, não com a situação e com a circunstância. Pé na bunda, todo mundo leva, em vários... E toda hora tem gente levando pé na bunda. Agora, se esse pé da bunda me define, agora se aquela crítica me define, agora se o sucesso do outro define que eu não tenho sucesso, que eu sou menos, agora se tudo do externo me define, aí pronto, eu tô encrencada. Então, isso vai nutrindo as minhas neuroses, isso vai me deixando mais inseguro, vai de novo me expondo a uma ferida antiga, entende? E é importante entender isso, gente. Geralmente, quando a gente fica com o ego ferido, aquela situação é só uma isca para você retornar a uma dor anterior. Então, pessoas que, por exemplo, ficam em relacionamentos, né, fica ali insistindo numa relação, fica obsessiva numa relação indisponível, geralmente essas pessoas sofreram algum tipo de abandono. E aí elas estão ali revivendo a sua ferida e tentando provar o seu valor, né? Então, isso é importante. É importante a gente saber diferenciar para que a gente possa entender se aquela dor é referente àquela situação e eu preciso digerir isso, né? Porque uma dor que é funcional, gente, ela tem início, meio e fim. A gente tem a capacidade de digerir, né? Se a gente tem uma boa autoestima e a gente vive aquela dor de uma forma ok, do tamanho que deve ser, a gente tem a capacidade de digerir aquilo, mesmo que seja uma situação, uma dor muito ruim, muito difícil. Agora, obrigada, Wilson. Agora, se a gente tá adoecido emocionalmente, o que nossa neurose vai fazer? A neurose, ela tá doidinha pra se nutrir. Ela tá doidinha pra provar que realmente as pessoas vão me rejeitar, que eu realmente não tenho valor, que eu realmente não sou bom o suficiente, de que realmente as pessoas não gostam de mim, de que realmente... Ela tá doidinha pra se provar. Aí, diante de qualquer frustração e situação da vida, eu vou lá me comparo, eu vou lá me diminuo, eu vou lá me sinto menos, eu vou lá... Percebe? Então, é importante a gente diferenciar essas duas dores, dor autêntica de dor neurótica, tá bom? E aí, saber lidar com as nossas emoções de forma eficiente, ou seja, o que eu vou fazer com a minha dor? Eu vou me punir, ficar sentindo mais dor e ficar refém de uma coisa que eu não tenho poder e nem controle nenhum pra poder me sentir bem de novo? Ou eu vou tentar entender por que eu sinto essa dor? Por que isso tá tão dolorido pra mim? Por que essa rejeição? Por que essa frustração? Por que... Com certeza... É o amor próprio, é a reconexão que eu chamo. É se conectar com você novamente. Todos nós temos valor inerente, gente. A gente só precisa se conectar com isso de novo. A gente só precisa encontrar essa relação em nós, né? Então, ao invés, né, de eu ficar me expondo e nutrindo as minhas feridas naquele ego ferido, por que eu não paro e penso, por que isso me impacta tanto? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem com... Porque eu cresço com isso. Eu cresço. Ai, olha, eu tô aqui querendo agradar todo mundo, eu tô aqui querendo ser aprovada por todo mundo pra me sentir com valor. Isso não vai me fazer bem.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender minhas feridas, eu preciso melhorar minha autoestima, eu preciso ver como é que eu tô me relacionando comigo, o que eu penso de mim, o que eu acho de mim. A solução tá muito anterior àquela situação. Aquela situação é uma situação que a gente não tem poder, aleatória, fora do outro, das circunstâncias da vida, não sei. Mas ela tá muito anterior, que é e eu. Às vezes a gente tá querendo muito conquistar o outro e não percebe que nós somos os primeiros a nos rejeitar nessa ação. De querer conquistar alguém que nos rejeita. Entende? Então eu fico ali refém de imagem. E não coerente, cuidadoso e amoroso com as minhas necessidades, limites e proteção. Porque se alguém me rejeita e alguém me maltrata, gente, eu quero mais longe dessa pessoa. Eu quero estar longe dessa pessoa. Não quero ficar ali expondo a ela. Tá? Então, ter autonomia emocional, que é exatamente saber o seu valor, que é ter esse contato mais íntimo consigo, aonde você tenha, né, definido para você o seu valor e não fique definindo o seu valor a partir de situações, opiniões, né, do outro externo, e sim que você tenha isso já mais bem definido na sua vida. E uma autoimagem positiva, né? Então, saber lidar com as suas emoções de forma efetiva, né? De forma construtiva. Eu tô com raiva do quê? Essa raiva tem a ver com o outro, tem a ver comigo, né? Eu tô com tristeza do quê? Quanto que essa tristeza é dessa situação? Quanto que essa tristeza tem a ver com coisas anteriores minhas? Isso é a gente lidar com efetividade nas nossas emoções. Ter autonomia emocional, não ficar dependente de pessoas e situações para se sentir bem consigo. Nem de circunstâncias, porque você vai falhar, eu vou falhar, você vai falhar, todo mundo vai falhar. Isso é uma regra da vida. Porque a vida é processo. A gente tá na vida em processo. Então, se a gente tá na vida em processo, eu tenho que entender que se eu quero estar hoje se eu quero estar amanhã, se eu quero daqui 5 anos estar melhor do que hoje, eu tenho que entender que isso está acontecendo como? Em processo. Eu tô progredindo. Isso quer dizer o quê? Que existem lacunas, que existem falhas, que existem imperfeições e tá tudo bem. Se você for depender de ser perfeito, nunca vai ter valor. Nunca vai ter, né, o poder pessoal de se sentir bem consigo mesmo na vida. Vai ficar eternamente, né, refém das coisas externas e eternamente se sentindo mal. Que bom, Wilson, que bom. Então, e o terceiro ponto é exatamente esse. Uma autoimagem positiva, que aceita a sua humanidade. Isso é parte, gente, do que é ter inteligência emocional, né? É a gente ter saúde emocional. É a gente conseguir acolher e aceitar a nossa humanidade. Desde o que é responsabilidade nossa, até em como as pessoas, a vida, o mundo, os outros lidam com a nossa humanidade. Tem gente que vai aplaudir, tem gente que vai rejeitar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, geralmente, se eu tô ali, né, conectada à minha ferida, eu vou olhar pra quem? Pra quem tá me aceitando ou pra quem tá me rejeitando? Eu vou ficar obsessivo, rancoroso, querendo controlar. Aonde? Que me rejeita, né? Então, lá tô eu refém daquela pessoa. Tá? Então, quando nós estamos codependentes, nós ficamos reféns, né, do que não temos poder e controle, que são os outros e as circunstâncias. Aí entra a questão que é, pra gente se libertar, né, gente, vamos chegar aqui finalmente na promessa da live, como romper o ego ferido, depois desse tempo todo aqui falando. Eu acho que eu já expliquei bastante aí durante a live, mas eu quero intensificar, né, que a gente precisa mudar o propósito e a autoimagem na nossa vida. Então, entender qual é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é atender a mim. Quando eu falo isso, gente, as pessoas às vezes pensam assim, ai meu Deus, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Não vai. Quanto mais bem resolvido você é, quanto melhor autoestima você tem, mais empatia você vai ter pelo outro, mais relações saudáveis você vai ter. Ou seja, vai ter mais liberdade de dizer sim, não, e isso é uma relação saudável. Né? Mais criativo você vai ser. Você vai ser uma pessoa melhor, porque você não está projetando nos outros suas questões, suas dores. Então você vai se tornar uma pessoa melhor exatamente ao estar melhor consigo. Isso não é egoísmo. Não tenha medo de se cuidar. Isso te faz uma pessoa melhor. Tenha certeza que se você é uma pessoa frustrada, com baixa autoestima, insegura, você vai projetar isso nas suas relações que estão ali do lado. Percebe? E isso é destrutivo. Então, a gente tem que entender que cuidar de si mesmo, né, não é egoísmo. Na verdade, é uma responsabilidade. Então, a gente precisa mudar o nosso propósito. Entender que o nosso propósito da vida não é
ser aceito e amado por todos, dar conta de tudo, agradar todo mundo, né? Ser sempre elogiado, ser perfeito. Não é esse nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida é aí onde a gente tem que mudar um pouco o guia dos nossos comportamentos. Tem que ser nossas necessidades internas, emocionais, capacidades, potências. E isso não é egoísmo. Quando eu entendo, diante de uma situação, que eu tenho que dizer não para aquilo, isso não é egoísmo, gente. E nem é uma agressão ao outro. Isso é pra você, isso é um limite pessoal. E o fato de eu dizer aquele não vai ser ótimo, sabe por quê? Vai me impedir de daqui a pouco ficar frustrado porque a pessoa também não me disse um não me disse um sim, não ultrapassou seus próprios limites por mim. E daqui a pouco a gente tá brigando porque eu quero que o outro ultrapasse o limite também. Ou vocês acham que a gente faz isso à toa? Você acha que a gente ultrapassa nossos limites por quê? Porque a gente quer se garantir naquela relação. A gente quer gerar uma dívida, porque a gente sente que quem a gente é, enquanto essência, não é o suficiente pro outro amar, pro outro ficar. Então, eu quero convencer o outro a ficar. E aí eu ultrapasso meus próprios limites. Mas depois eu vou cobrar que o outro também faça isso por mim. Então, se cuidar e dizer o não, inclusive, é preservar essa relação. Preserve você, que você estará preservando as suas relações. Então, qual é o propósito da minha vida? É o que eu pareço ser ou é o que eu sou? Ah, que bom, Gra, que linda. Que bom que você tá nesse amor com você. Isso é muito poderoso, tá? Então, o que tá me movimentando na vida? É o que eu sinto? São os meus limites? É o meu propósito? São os meus valores? Ou é o externo? É que as pessoas pensam, é o que a sociedade fala que eu tenho que ter, que eu tenho que ser. Eu deixo de expressar as minhas emoções por medo de ser rejeitado socialmente, por medo de ser... Quem tá me guiando? O que tá me guiando? Mude o propósito da sua vida. Atenção ao propósito da sua vida, tá? Então, mudar o propósito da nossa vida, né? É exatamente tá com mais afetividade, o que gera uma responsabilidade, gente, não uma responsabilidade de culpa, do tipo, ai meu Deus, como eu sou péssimo, sou culpado por isso. Mas uma responsabilidade de poder pessoal, que é o quê? Eu tenho poder sobre a minha vida. Essa é a responsabilidade que é importante a gente acessar. E não aquela responsabilidade de culpa, do tipo assim, eu sou responsável por tudo de ruim que acontece na minha vida. Então eu vou ficar aqui, me flagelando, me maltratando. Gente, isso daí não vai levar pra lugar nenhum. A gente tem que entender que ninguém escolhe se destruir. Que a gente começa a se destruir. Ligar para restaurante Mal Nenhum na RT 65, que é 153. Que isso? A Siri tá ficando maluca. Minha Siri enlouqueceu. Então, entender que... até me perdeu aqui um pouquinho. Tá, entender que essa responsabilidade que eu convido vocês a acessar, gente, não é uma responsabilidade de culpa. Como eu sou péssimo, como eu sou horrível, como eu sou nananana. Quem me movimenta são as broncas da Adri. Ai, Ju, não aguento. Não é essa responsabilidade que eu quero que vocês acessem. Porque isso só vai te autoflagelar. E é importante a gente entender, enquanto empatia pessoal, de que isso não é uma escolha. Isso é a gente repetindo padrões destrutivos, feridas, abusos, enfim. Se responsabilizar tem que ser um poder. É você olhar para sua história e falar, ok, aquilo me feriu. Mas assim como eu cheguei até aqui, eu também posso construir uma outra estrada em um outro caminho. Então essa é a responsabilidade que eu quero que vocês acessem. No sentido de que você tem poder na sua vida. Que você tem poder, e não para você se sentir culpado, mas porque eu tenho poder, né? Afinal, não adianta a gente ficar se martirizando com aquilo que é um desafio pra gente. A gente tem que focar na solução desse desafio, né? Então, se desenvolver, se proteger, atender as demandas, estar atento aos limites, deixar as nossas emoções ocupar um espaço saudável na nossa vida, tá bem? Que isso seja um propósito de vida. Então, muitas vezes, gente, sim, a rejeição fala do outro, a opinião fala do outro. Cada um vai olhar para você com seus próprios olhos. O que eu vou ver sobre você também fala sobre mim. Percebe? Ai, uma psi maravilhosa, eu sou humanista. Já vi, não preciso nem perguntar, né? Você, porque eu tô vendo aí que é cognitiva comportamental. Muito bem-vinda, espero que você esteja gostando também da live. Então, gente, não adianta, né, eu entender, eu achar, né, que tudo que o mundo fala sobre mim, tudo que o mundo faz
tem a ver com quem eu sou. A gente tem que entender que existe uma diversidade, que as pessoas têm histórias de vida diferentes. E que o que as pessoas veem de você, elas fazem a partir dos próprios olhos, das próprias emoções, da própria história, das próprias feridas, dos próprios mecanismos de defesa, das próprias neuroses, da própria limite. Isso é do outro. Se a gente ficar dependendo disso, desculpa a palavra, mas a gente tá ferrado na vida. Ferrado. Vai viver sofrendo. E vai viver refém do ego, né? Então, gente, necessidade da gente desenvolver individuação e autonomia, entender que o outro não tem que ser o nosso propósito de vida, o nosso propósito tem que ser encontrar em nós, né, uma saúde, encontrar em nós atitudes construtivas pra gente, protetivas com a gente, em relações saudáveis, se responsabilizar por nós, né, para que a gente possa então ter ações positivas e construtivas, né, e entender que o outro, ele ainda vai ter um impacto sobre a gente, porque não tem jeito a gente falar assim, eu vou ser indiferente a tudo que as pessoas acham, pensam e falam. Óbvio que não, mas a gente tem que, quando a gente encontra a nossa autonomia, o peso e o impacto que a ação do outro tem, diminui muito, porque ele não tá mais te definindo, é só o impacto da frustração, da dor de ser rejeitado, de ser criticado, de ser que é dolorido mesmo, faz parte da vida, mas você vai sentir essa dor de forma proporcional. E não ali te definindo. E isso faz toda a diferença. Toda. Porque aí basta, né, umas reflexões, uma descarga de raiva, um chororô, que já passa. Que já a gente tá bem. A gente não fica sendo aí conduzido por isso. E extremamente angustiado e ameaçado e invalidado pela ação do outro. Tá bem? Então, antes de eu terminar, eu vou ler a última frase. E eu vou ler um pouquinho os comentários de vocês, tá? Olha só. Vou ler duas frases, tá? Porque eu escolhi duas, vou ler as duas. Eu tava lendo aqui qual que eu escolhi, mas vou ler os dois. Ó, uma fala assim, que é de Oscar Wilde. O egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim em exigirmos que os outros vivam na mesma forma que nós gostaríamos. O altruísmo em deixarmos todo mundo viver do jeito que bem... O altruísmo está em deixarmos todo mundo viver do jeito que bem quiser. Quando eu entendo isso, gente, eu entendo que muito da crítica, da rejeição do outro é ele escolhendo a vida dele. É ele escolhendo como ele quer viver a vida dele. Eu não preciso que todo mundo me aceite, eu não preciso que todo mundo concorde comigo, eu não preciso que eu seja a pessoa mais poderosa, eu não preciso para que eu sinta valor, né? E sim, eu preciso sentir esse valor, eu definir isso como uma coisa de valor na minha vida. E a outra frase é de Rogers, que fala assim: nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda, a longo prazo, agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Então, se você, de alguma forma, está compulsivo na sua vida, querendo ser agradável, querendo que todo mundo goste de você, querendo ser sempre útil, querendo dar conta de tudo, querendo... Atenção, isso já é você, né, tentando ser algo que você não é, porque você é humano. Limites não são fraqueza, são expressões de amor, são expressões de afeto em si mesmo, tá? Então fiquem atentos ao que vocês se expõem, né, e como vocês se tratam nesses limites, tá bom? Ai, gente, vocês são muito queridos, obrigada pelos elogios, que bom, fico tão feliz, gente, saber que vocês... que eu tô ajudando, eu recebo cada direct lindo, assim, das pessoas, né, que foram impactadas, e isso, assim, nutre o meu propósito de estar aqui com vocês, explicando, né, de forma mais profunda e empoderando vocês. Não quero ninguém independente de mim. Eu quero que vocês se sintam seguros em vocês, entendendo os seus processos, entendendo a sua história, entendendo suas dores, entendendo sua vida. Essa é a intenção de uma boa terapia, né? Que você desenvolva uma autonomia nesse autoentendimento, nessa autocompreensão. Wilson, que bom, querido, que você gostou. Deixa eu ler o comentário do Edilson. As pessoas não sabem dizer não e também não sabem ouvir não. Se foi algo que aprendi, foi a dizer não e observo o quanto isso afeta a maioria ao redor que não sabe ouvir um não. Porque acabam levando para um lado pessoal. Se eu, ao dizer não, entendo que estou agredindo o outro, quando eu ouvir um não, eu vou me sentir agredida. Então a gente precisa diferenciar isso, né? Entender que o não quer dizer sobre mim.
quer dizer sobre o outro. E eu dizer não quer dizer sobre mim, e não necessariamente sobre o outro. Gente, é isso então. Que bom que vocês gostaram. Juju, que bom que você ficou aqui até o final. Cida, querida, que bom que você tem gostado. Gra, que bom que você tá gostando, que você tá aprendendo. Valéria, obrigada pela companhia. Gente, muito, muito obrigada, tá? Amanhã temos mais, estamos aqui juntos. Ah, quem não faz parte ainda do grupo lá do Telegram, vai lá fazer parte do grupo do Telegram. Eu tava meio sumida de lá, gente, porque assim, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu tô me mudando, eu tô com um projeto novo, daqui a pouco vocês têm novidades por aí, que eu espero que vocês gostem. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu não tô conseguindo fazer muita coisa lá no Telegram. Mas os resumos estão todos lá. Então, é um material a mais. Imagina, essa live, você poder ouvir ela, você poder ler as coisas, os pontos principais dela. Quanto que isso já não é uma absorção maior. Então, quanto mais a gente consome, né, uma percepção, algo que nos gera uma autoanálise, mais profundo isso vai ficar, mais a gente vai absorver. Tá bom? Então vamos lá fazer parte do grupo do Telegram. O Telegram, o linkzinho, tá, gente? Tá lá no Instagram, tá na bio do meu Instagram, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, até amanhã, 8 horas. Deixa, a Fofona vai dar tchau pra vocês também. Ai, filha, vem. Tchau, tchau, gente. Eu também adorei a live, eu fico aqui sempre ouvindo com vocês. Tchau.